Salve, salve, meu amigo concurseiro Regis, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Direito Constitucional, dessa vez trazendo para vocês direitos políticos e partidos políticos, tema recorrente em questões, em conteúdo de direito constitucional em concursos públicos. Nós vamos tratar agora do capítulo 4 dos direitos políticos, e antes da gente começar eu queria trazer uma classificação a respeito de direitos políticos, que vira e mexe costuma ser cobrada, que são os direitos políticos positivos e os negativos. O próprio nome já diz. Direito político positivo vai ser relacionado à participação ativa do cidadão na política, certo? Positivamente, é ele atuando na política. Nós temos aí como exemplo o plebiscito. E o negativo, o direito político negativo, já vai ser normas, serão relacionadas a normas que vão limitar essa participação do indivíduo na política, tá? Então, positivo é a participação ativa, que temos como exemplo o plebiscito, e o direito político negativo é a limitação dessa participação. Nós temos aí como exemplo a perda e a suspensão dos direitos políticos, tá bom? Vamos lá para o artigo 14, que diz assim: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante: inciso 1, plebiscito; 2, referendo; 3, iniciativa popular. Antes de mais nada aqui, quando ele fala a respeito do sufrágio ele é o que? Ele é um direito público e subjetivo, é o direito de participar do pleito eleitoral, tá? E o voto, quando ele diz aqui o voto direto e secreto, ele vai ser um instrumento para exercer esse sufrágio, tá bom? Então, o direito de participar do pleito eleitoral é o sufrágio, mas o instrumento dele é o voto. Olha só, nós temos 3 tipos aqui, quando ele diz assim: pelo voto direto e secreto com valor igual para todos, tá? O voto é a forma de você participar diretamente, e tem outras formas também, através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. O que seria o plebiscito? O plebiscito ele vai ser convocado anteriormente ao ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. A gente tem como exemplo aí de plebiscito a situação que eles queriam dividir o estado do Pará. Não sei se quem aqui é do estado do Pará recorda, foi por meio de plebiscito onde eles tentaram fazer a divisão do estado, colocaram para o povo decidir isso, então foi anterior ao ato legislativo. E o referendo, né, ele é convocado posteriormente ao ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo apenas aí uma ratificação ou rejeição. Nós temos como exemplo do referendo o Estatuto do Desarmamento, tá bom? E iniciativa popular, ele é o poder que o povo possui de levar uma proposta de lei para o poder legislativo. Então, o plebiscito ele é anterior ao ato legislativo. Lembre aí da divisão do estado do Pará, foi por meio de plebiscito, ela foi anterior à norma, que inclusive as pessoas votaram não, né? E o referendo ele vai ser posterior ao ato legislativo. Nós temos como exemplo aí o Estatuto do Desarmamento. E a iniciativa popular ela pode ser do âmbito federal, estadual, municipal. Tem aí a previsão das porcentagens, mas eu acho que o legislador não vai se aprofundar dessa forma com vocês, tá bom? Vamos para o parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são. Aqui ele está falando a respeito da capacidade eleitoral ativa, tá bom? Quanto à obrigatoriedade aí de alistabilidade, de voto. Obrigatórios para quem? Para os maiores de 18 anos. Então, a obrigatoriedade é para os adultos, tá bom? Maiores de 18 anos. E quando é que vai ser facultativo? Vai ser facultativo para os analfabetos, tá? E aqui é independente se é maior de 18 anos ou não. Os idosos, que seriam os maiores de 70 anos, muito cuidado aqui, porque muitas vezes a banca coloca maiores de 60, mas maiores de 60 ainda são obrigatórios, tá? Facultativos são os maiores de 70 anos. E os adolescentes que figurem aí entre os maiores de 16 e menores de 18 anos, tá bom? Parágrafo 2º diz assim: não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros
e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Então, quando a questão vier perguntando quem são os inalistáveis, são os estrangeiros, tá? E os conscritos aí durante o período de serviço militar obrigatório. Estrangeiros e conscritos são inalistáveis. O parágrafo 3º ele já diz assim: são condições de elegibilidade na forma da lei. Ele vai trazer as condições: nacionalidade brasileira, pleno exercício de direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e a idade mínima de. Olha só, esse inciso 6, aqui eu aconselho você a ter muita atenção e decorar mesmo, tá? Decorar mesmo, porque as bancas gostam de fazer mudanças em relação às idades, em relação aos cargos eletivos, tá bom? Então, olha só, a idade mínima para presidente, vice-presidente e senador é 35 anos. Já para governador e vice-governador de estado e do DF, são 30 anos a idade mínima. Para deputados, seja federal, estadual, distrital, prefeitos, vice-prefeitos e juiz de paz, a idade mínima é de 21 anos. E para vereador, a idade mínima é de 18 anos. Então aqui não tem receita de bolo não. Aqui é você decorar o cargo eletivo em relação à idade mínima exigida para esse cargo, tá bom? Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então olha só, aqui ele vai trazer as condições, aqueles que são inelegíveis, e aí a gente até trazendo o que eu falei logo no começo do vídeo, são os direitos políticos negativos. Quem são os inelegíveis? Os inalistáveis. E quem eu falei que são os inalistáveis? Os estrangeiros e durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? Eles são inalistáveis, e os analfabetos, então inelegíveis, são os inalistáveis, que são estrangeiros e conscritos, e os analfabetos, tá bom? Parágrafo 5º. O presidente da República, governadores de estado do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. É aquilo que quem vota já sabe, né? Os chefes aí do Poder Executivo, prefeitos, governadores de estado, presidente da República, eles poderão ser reeleitos apenas uma vez, tá bom? Para um período único subsequente. Por exemplo, pode haver uma interrupção e depois eles serem eleitos e reeleitos? Pode, perfeitamente, tá bom? Vamos supor que existe um presidente, que é o caso, por exemplo, hoje do Lula. Ele foi eleito, ele foi reeleito, e aí houve essa interrupção durante todo esse tempo. Se ele foi eleito novamente, pode perfeitamente, tá bom? Assim como qualquer outro presidente que tenha ocorrido essa situação, ou agora, por exemplo, o Helder Barbalho, ele foi reeleito. Nas próximas eleições de governador do estado, ele não poderá vir se candidatar, mas na subsequente ele poderia vir, tá bom? Mas reeleição para os chefes do Poder Executivo apenas uma vez, tá bom? Vamos lá para o parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governadores de estado e do DF e os prefeitos, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, se o presidente da República ele quiser se candidatar para outro cargo, tá? Ele tem que renunciar o cargo de presidente da República até 6 meses antes do pleito. E assim também com os governadores e os prefeitos. Vamos para o parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau. Destaca aí, até o 2º grau, ou por adoção do presidente da República, de governador de estado ou território do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Isso aqui trata justamente da denominada inelegibilidade reflexa, a regra
tá? Em regra, não atinge o chefe do executivo, mas sim os seus parentes ou cônjuge. Quanto a esse parágrafo 7º ainda, nós temos que ter um alerta a respeito da súmula vinculante número 18 do STF, que diz que a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não vai afastar a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. O que isso quer dizer? Caso o chefe do Poder Executivo ele se separe de seu cônjuge, o cônjuge ainda continuará inelegível no pleito eleitoral seguinte, tá bom? Para os mandatos eletivos que sejam dentro do território de jurisdição do chefe do Poder Executivo. Então não pode essa artimanha legislativa aí de se divorciar para que possa se tornar elegível. Vamos para o parágrafo 8º. O militar listável elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, conta menos de 10 anos de serviço, ele está se tornando ali alistável, esse militar, e elegível, ele vai ter que ser afastado da atividade. Não, ele tem mais de 10 anos de serviço, então ele vai ser agregado e, se ele for eleito, ele vai ser, a partir do ato da diplomação, ele vai para inatividade automaticamente, tá bom? Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral. Olha só, atente-se ao prazo aí. No prazo de 15 dias, contados da diplomação, através de uma instrução com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Atentem-se agora aqui no artigo 15, tá bom? É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: inciso 1, cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; inciso 2, incapacidade civil absoluta; inciso 3, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos; inciso 4, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição; inciso 5, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Esses são os casos de perda ou suspensão de direitos políticos. Por quê? Porque essa vedação de cassação de direitos políticos, não existe cassação de direitos políticos. Ah, fulano teve os direitos políticos cassados. Não. Ou houve a perda ou houve a suspensão dos direitos políticos, que são justamente previstos nesses casos aqui dos 5 incisos do artigo 15. E o artigo 16 diz que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando a lei que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. E o capítulo 5, que trata dos partidos políticos, diz no artigo 17 que é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: o caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, ou seja, não pode os partidos políticos receberem recursos financeiros de uma entidade ou governo estrangeiro. Inciso 3, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Inciso 4, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Vamos para o parágrafo 1º agora. É assegurar aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo os seus estatutos estabelecer normas de disciplina
e fidelidade partidária. Parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão os seus estatutos no TSE. Então, olha só, os partidos políticos, quando eles adquirem a personalidade jurídica, eles se tornam uma PJ, eles precisam registrar os estatutos no TSE, tá bom? Algumas questões de prova eu já vi cobrando, perguntando onde eles devem registrar os seus estatutos. Então, é no Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 3º. Os partidos políticos eles têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e à televisão na forma da lei. E, por último, no parágrafo 4º, diz que é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Então é isso, pessoal. Quero deixar aqui o meu muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever, deixar um like e continuar acompanhando os demais vídeos do canal. No próximo vídeo eu trarei uma aula para vocês a respeito da organização político-administrativa, com destaque aí para os municípios, que é nesses concursos municipais o que eles mais cobram, tá bom? Então muito obrigado, bons estudos e até a próxima.